Olá! Que bom que você pode estar conosco virtualmente. Lembramos também que já estamos todos os domingos com cultos presenciais. Estamos no 24º domingo após Pentecostes. Saudamos a vocês com o lema da semana que diz: Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Mateus 24:42. Que sejamos atenciosos e cuidadosos em nosso viver, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Desejamos a você um abençoado culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Nós nos reunimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero saudá-los com uma palavra do Salmo 146, que diz assim: que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor. Feliz é a pessoa que confia em Deus, que põe a sua confiança em Deus, porque Deus não decepciona. É bom ouvir isso, né? Que nós cremos num Deus que não nos decepciona, que não nos abandona, que não nos engana. Agora, quando nós confiamos em seres humanos,
podemos muitas vezes, como diz aquele ditado, dar com os burros na água. É muito fácil se decepcionar. Aqui no versículo 3 diz que nós temos que tomar algum cuidado quando nós confiamos em algumas pessoas importantes. E às vezes isso acontece, nós enaltecemos mais as pessoas, damos mais valor do que deveria, contamos coisas que não deveríamos ter falado. E tem uma frase que diz assim que quando a gente constrói em silêncio, as pessoas não sabem o que atacar. Quando nós construímos em silêncio, as pessoas não sabem o que atacar. Eu vou incluir que nós possamos construir, mas confiar, compartilhar com Deus a nossa vida, aquilo que a gente deseja. E assim também, como disse esse salmo, né? No versículo, a vida inteira eu louvarei ao meu Deus. Às vezes tem pessoas que durante alguns anos da sua vida, 4, 5 anos, participam, cantaram 5, 6 anos no coral, mas de repente desacreditam, não vêm mais, não procuram a Deus. Ou às vezes isso acontece no início da vida, no meio da vida, no fim da vida. Então que a gente possa, que a nossa vida inteira, do início até o fim, a gente possa cantar louvores a Deus, enquanto nós vivermos. E eu convido para cantarmos um hino que fala sobre confiança. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor. Firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, as forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, as forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor. Nos preparando para a nossa oração de confissão de pecados, eu convido a ouvirmos uma pequena história que diz assim: uma cobra entrou numa carpintaria. Enquanto rastejava para o seu canto, ela passou por cima de um serrote e feriu-se um pouco. No momento, ela virou-se e mordeu o serrote. E mordendo o serrote, feriu-se gravemente na boca. Então, não compreendendo o que lhe estava a acontecer e pensando que o serrote a atacava, ela decidiu enrolar-se à volta do serrote para sufocá-lo com todo o seu corpo. Apertando
com todas as suas forças. É assim que, infelizmente, a cobra acaba por ser morta pelo serrote. Moral da história: às vezes reagimos na raiva, pensando magoar aqueles que nos feriram mal, mas estamos ferindo a nós mesmos. Na vida, às vezes é melhor ignorar situações, acontecimentos, ofensas, porque as consequências podem ser irreversíveis e catastróficas. Pensemos nisso. Confissão de pecados. Senhor Deus amado, como teus filhos e filhas, queremos aprender a confiar em Ti, a partilhar contigo alegrias e tristezas, planos para o futuro e também nossas angústias e medos. Que tenhamos sabedoria no convívio com as outras pessoas para não confiar em pessoas falsas e que se aproveitam daquilo que sabem a nosso respeito. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas de confiança, transparentes em nosso pensar, falar e conviver. Molda-nos para que sejamos pessoas amáveis, pacientes e tranquilas e que não guardemos mágoas, ódios e rancor em nosso coração. Ó Deus, que nossas ações e palavras sejam de bênção e bondade ao nosso próximo. Nessa oração de confissão, queremos também pedir perdão. Nem sempre é fácil viver tudo aquilo que nós aqui falamos na oração. Por isso, em humildade, nós pedimos perdão se pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Anúncio da graça, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que o bondoso Deus nos perdoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo, Santo,
convido para uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, dá que para a Tua honra e a Tua glória, a Tua palavra se espalhe largamente. Ajuda-nos para que o Teu ensinamento ilumine as pessoas e guie também a vida, o andar, o fazer, o caminhar. Que o Teu Santo Espírito possa também produzir em nós, sempre, sempre, fé, amor, paciência e esperança. Dá-nos uma abençoada palavra por Cristo Jesus. Amém. Para a meditação desta pregação, nós temos 2 textos bíblicos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. O do Antigo Testamento eu vou fazer a leitura e o do Novo Testamento nós vamos assistir um vídeo que é de Marcos capítulo 12, versículo 38 a 44. Vamos primeiro assistir o vídeo. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. A leitura é de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 16, que diz assim: Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Até aqui.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas nós. Amém. Esses textos, ao estudá-los, a gente se emociona, né? Quando eu leio essas duas histórias de duas viúvas, uma do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento, é de nos emocionar, né? Uma viúva em um tempo em que o estado de ser viúva fazia com que as mesmas elas tivessem uma posição de inferioridade na sociedade. A vida da pessoa, o seu destino era temido. Muitas vezes elas nem podiam ficar na família do marido falecido. Tinham que retornar para a sua família anterior, isso se houvesse um pagamento por elas, né? Recebiam essas mulheres ocupações humilhantes. A rotina era construída a partir da caridade das pessoas, o que as pessoas davam para elas. Eram consideradas mulheres assim pobres, mendigas. Não sei se você já ficou assim, sem dinheiro nenhum, sem comida. Eu creio que isso na sua casa talvez não deve ter acontecido. Mas há muitas pessoas que vivem com muito pouco, né? Há muitas pessoas que vivem com muito pouco. Nesse texto descreve que Jesus ele está onde? Ele está no templo com os seus discípulos. E o que ele faz ali? Ele observa o que está acontecendo. Ele observa a forma que as pessoas chegam ali diante do altar e ele observa o olhar de Jesus está sobre essa viúva, como ela age. E Jesus convida os discípulos a olhar também, a observar. Então, imaginem nesse contexto, imposto em suas grandes e inúmeras e infindáveis dificuldades para essa mulher. Às vezes nós, nesse século, temos que redefinir o que é a palavra dificuldade, né? O que é realmente ficar sem dinheiro, né? Porque para essa mulher que ela vem a este templo e ela tem uma sensação, um desejo, uma força, algo a move, que ela precisa ir ali, ofertar, doar e contribuir. Para ela, o que ela tem é suficiente, é bastante, é importante. E ela se sente em condições de ainda ofertar. 2 moedas são a oferta desta mulher. 2 moedas ofertadas com amor. O nome da moeda é leptos, que ela colocou ali. 2 moedas. O que valiam essas moedas? Muito pouco, insignificante. Naquele tempo, 8 moedas, 8 leptos dava para comprar um pardal, um passarinho. A mulher colocou 2, né? Então bem pouco. No Novo Testamento, esse é o texto da mulher. No Antigo Testamento, o texto indicado também fala de uma mulher, uma vida difícil, né? O texto partilha a fala da viúva na conversa com Elias, no versículo 12. Quando a gente lê essa frase, esse versículo é impactante, sabe por quê? Porque ela diz para Elias, Elias, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num barro. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar, alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Quando alguém fala isso para uma visita, gente, é muito difícil essa vida, né? As perícopes, as 2 apontam para a realidade de dificuldades destas mulheres que viviam com tão pouco. Parece-me que quando nós vivemos com menos, nós nos tornamos mais dependentes
de Deus. Nós agradecemos mais pelas pequenas coisas que temos, né? Quando temos muito, às vezes nós nos perdemos e esquecemos quem está provendo. Ainda o texto fala do Novo Testamento daqueles que administram o recebimento das ofertas, dos dízimos, das contribuições. E Jesus olha ali, essas estruturas estão contaminadas. Né? Há um desejo por ganância. As estruturas que assim enganam e desviam, com certeza cairão por terra. Jesus faz uma crítica severa a estas pessoas, né? No versículo 40 diz ali, exploram as viúvas e roubam ainda os seus bens. E para disfarçarem, fazem orações compridas. Infelizmente, isso acontecia. Lembramos que tempos depois o templo é destruído. O apego pelo dinheiro parece que é como um estômago vazio, né? Sempre quer mais e nunca está satisfeitos. Estes textos se encaixam à nossa realidade do tempo da vida que nós vivemos. Como existe também ganância. Existem pessoas que sofrem pelo apego ao dinheiro. Quando eu faço alguns sepultamentos, às vezes eu gosto de comentar, né? Tá o caixão aqui. Aí no interior tem algumas tradições que quando a pessoa falece, os familiares da casa organizam os pertences, a dentadura, o anel, o relógio do falecido, a carteira, claro, sem os documentos, algumas coisas, e colocam tudo ali dentro do caixão, assim do ladinho. E depois é colocado lá na sepultura. Mas depois de 2, 3 anos, quando aquela sepultura é aberta e novamente reutilizada por algum familiar, nós olhamos ali e é aberto o caixão, está tudo ali. Tudo que foi colocado. E aí, isso precisa sempre nos lembrar que deste mundo aqui, nós só carregamos aquilo que conseguimos levar no nosso coração. Né? Materialmente, nós não levamos nada. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15, diz assim, como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Estes textos da pregação do nosso dia de hoje falam sobre realidades que mostram a questão das necessidades básicas. Ter com o que viver, ofertar como algo importante, gestos, administrar os valores. Jesus, ele observa as pessoas que depositam o dinheiro na caixinha, que é conhecida como gasofilácio, né? Na caixa de ofertas. O como ofertar é mais importante muitas vezes do que o quanto ofertar. Como eu faço a minha oferta? Como eu faço a minha doação? Como você tem feito a sua contribuição? Tem pessoas que, às vezes, a gente precisa ligar para ver se estão lembrando da igreja, para ver se lembram de Deus, se gostariam de fazer uma doação por ano para ajudar a comunidade, porque nem lembram de doar, de ajudar, de contribuir, de ofertar, de perguntar se a comunidade precisa de alguma coisa. Né? Amigos e amigas, o amor, o nosso amor, o amor que nós temos por Deus, faz com que nós levemos a nossa oferta com alegria, com gratidão e reconhecendo que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, vem de Deus, é dado por Deus, para que a gente administre
sabiamente. E precisa isso ser por amor. O outro não tem que estar te lembrando. Deus não obriga ninguém. Esse gesto precisa ser por amor. Ainda, a partir dos textos das duas mulheres, com tantas dificuldades, uma viúva do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento, tenham a certeza de uma coisa, Deus, temos a certeza que se nós estamos com Deus, eu nunca vou me encontrar numa situação que eu não posso ofertar. Quem é filho de Deus? Quem é cuidado por Deus? Quem é protegido por Deus? Quem é abençoado por... Nós nunca vamos nos encontrar numa situação que a gente não vai poder ofertar, que a gente não vai conseguir ajudar ninguém, que não vai faltar. Deus provê, de alguma forma as coisas vão acontecendo. Assim como essa viúva lá do Antigo Testamento, o que ela foi fazer com o filho? Foi buscar 2 pedaços de pau para cozinhar uma comida. E ainda assim, o que aconteceu? Ela conseguiu alimentar um profeta de Deus, E nós precisamos ter fé nisso, que Deus provê. Até as viúvas que viviam em situação de muitas dificuldades estavam sendo exemplo de quê? De bênção. E é importante, eu creio nisso, sempre lembro que quando nós vamos pagar uma conta, nem que for de água, de luz, a mensalidade da faculdade, um boleto, fazer uma contribuição, uma oferta, ajudar com uma cesta básica a alguém, você precisa fazer isso com amor, com alegria. Obrigado, Senhor, porque eu consegui organizar, pagar, fazer, administrar. Também como administradores, como lideranças, como filhos de Deus, a gente é convidado a administrar as coisas da melhor forma possível, cuidar das coisas, principalmente dessa questão do dinheiro. E tem pessoas que tem a carteira, Quem tem a carteira, abre a carteira, tem mais foto na carteira do que dinheiro, porque gasta, compra o que não precisa, tá todo perdido, não sabe as contas que tem para pagar, esquecem. Devem aqui, devem ali, compram coisas desnecessárias, fazem dívidas escondidas do marido, da esposa, mentem para os filhos, é um perigo. Então esse texto também, Jesus critica a administração daqueles que recebem as ofertas. Nós, como igreja, precisamos administrar bem, mas você precisa também administrar bem aquilo que você recebe de Deus no seu trabalho, ou como uma doação, ou uma herança do seu pai, da sua família. É muito importante ter sabedoria para administrar bem qualquer coisa que nós recebemos de Deus, Eu quero finalizar essa pregação com uma palavra de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. E o versículo 11, Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim
muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Amém. Vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. Vem de Deus, mais que Esses dias eu moro no bairro Navegantes, em Porto Alegre, e tem um trajeto muito rápido de ônibus para vir do centro até aqui, que é o R62. E aí teve um dia que eu fui para o centro e voltei de ônibus. Tinha umas 4 pessoas dentro do ônibus, sentei bem lá no fundão, porque é a primeira parada que a gente desce aqui na paróquia. E sentei bem atrás, assim, aí eu fiquei olhando, observando, como Jesus estava observando o templo, eu estava observando os passageiros do ônibus. Aí eu olhando, aí teve um senhor assim, bem alto no ônibus, que ele estava segurando naquela barra do ônibus assim, né, alta, segurando o ônibus. Aí ele pegou, botou lá o dedo no nariz, bem lá assim, quase que entrou lá no olho. Tirou e daí colocou no coisa de segurar a barra do ônibus, né? Pá! Aí eu vi aquilo, né? E aí fiquei pensando, puxa vida, tem coisas que às vezes a gente não quer nem ver, né? A gente não quer ver algumas coisas, era melhor nem ter visto. E aí eu desci do ônibus, fui para casa e fiquei pensando, puxa vida, sabem que Deus às vezes tem coisas na vida que Ele também não quer nem ver, porque Ele, nessa humanidade, vê tanta coisa. As pessoas falam uma coisa e fazem outra, né? As pessoas aparentam uma coisa e no fundo são outra. E isso é muito ruim. A gente acha que ninguém vai ver o que está sendo feito, talvez como aquele senhor no ônibus lá, que tinha 3 pessoas no ônibus, mas alguém viu. Nós precisamos ser transparentes, íntegros, puros. A nossa casa precisa ser como uma casa de vidro. Não se esconde nada de ninguém, isso é muito importante. Nós termos claro, tudo aparece daqui a um tempo de alguma forma. E Deus é observador. Nosso Deus é um Deus observador. E Ele olha a cada um de nós. Então que Ele possa olhar para a sua vida, para as suas atitudes, para o seu jeito de ser e de conviver e se agradar daquilo que está vendo, né? Que assim seja com cada um de nós. E vamos ter um momento de oração final deste nosso Deus que olha para nós, que ouve as nossas orações. Ó Deus amado, pedimos para que sejamos pessoas puras, íntegras, que de forma alguma sejamos complacentes com situações em que se escondam mentiras e outros atos. Pedimos, ó Deus, que em nossa vida
tenhamos recursos para podermos sustentar as nossas famílias, pagar as contas e administrar corretamente sempre o que temos. E que ainda tenhamos em nosso coração alegria e boa vontade em ofertar, contribuir e doar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos também observadores, a ajudar os necessitados, a aconselhar e também a termos uma família que seja uma bênção. Pedimos como igreja pelos que estão debilitados de saúde, pelos que fazem tratamento médico e buscam por cura para si e para sua família. Tu és um Deus poderoso e não há causas impossíveis para ti. Por isso, pedimos, concede saúde e restabelece os corpos, doentes e acamados. E tudo mais nós pedimos em uma só voz, na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Obrigado, muito obrigado por ter você ficado com a gente virtualmente, né? Tem pessoas que vêm no presencial, assistem ao virtual, compartilham com a gente, ainda fazem perguntas. Tem muitas coisas na vida que a gente até precisa marcar um horário com o pastor, conversar, perguntar sobre algum tema da Bíblia, né? Não deixe as dúvidas na sua mente e no seu coração. Venha conversar, compartilhe, tire um tempo, converse, né? A nossa fé ela é construída e ela é firmada quando nós firmamos também o nosso conhecimento a partir da palavra de Deus. Então, também todos os domingos nós estamos tendo cultos, seja sempre bem-vindo e bem-vinda. Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vã, todas muitas bênçãos dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto